Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, distorcendo assim então os pontos principais da doutrina bíblica. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre essas heresias aqui no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou o Anderson Rivobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. Para no vídeo de hoje nós falarmos um pouco sobre as falsas doutrinas, os falsos ensinos que têm permeado e invadido as igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, de estudar teologia, de aprender um pouco sobre a palavra de Deus, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho e venha todos os domingos participar aqui conosco de uma reflexão, de um estudo, de um aprendizado de como termos uma vida cristã. Nos acompanhe também nas redes sociais, lá diariamente nós temos reflexões sobre comportamentos que nós podemos ou não ter e também olhamos essas práticas, boas e más práticas que nós vemos por aí, exemplos de boas novas, exemplos do evangelho sendo pregado e também daquilo que é contrário ao evangelho. E para iniciarmos então a nossa reflexão de hoje, nós devemos entender que desde os tempos da igreja primitiva, ou seja, desde o período em que os apóstolos começaram a espalhar o evangelho de Jesus Cristo, já se propagavam falsos ensinos, falsas doutrinas, e mesmo os apóstolos tiveram que lidar com esclarecimentos, com ensinos e refutando coisas que não faziam parte da doutrina da igreja. Para isso, então, nós vamos na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 3, que nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, o que o apóstolo Pedro nos diz aqui, nessa sua epístola universal, é que naquele tempo eles já lutavam contra falsos ensinos e que isso viria através das gerações. Enquanto a igreja estivesse na terra, muitos iriam se corromper e muitos, então, pregariam o próprio evangelho, um evangelho falso, buscando os seus próprios interesses. E infelizmente, meus irmãos, nós temos visto isso cada vez mais. Nós temos enxergado cada vez mais as dificuldades de se pregar o verdadeiro evangelho, pois tantos pregam um evangelho errôneo que cada vez mais aqueles que pregam o evangelho puro que parecem estar errados. Até porque o evangelho errôneo, as heresias, muitas vezes vem tanto de afago para o nosso coração, que nós não aceitamos a mensagem verdadeira do evangelho quando nos confronta e quando nos faz pensar que nós precisamos mudar. Mas então vamos entender certinho e com exemplos bíblicos do que é heresia. Então, primeiramente, como eu disse no princípio do vídeo, heresias são ensinamentos contrários ao pensamento bíblico, distorcendo pontos que são principais da doutrina cristã. Esses ensinos confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para a igreja e também para as famílias, porque destrói a comunhão, a vivência como corpo de Cristo, mas coloca em debate também a vida familiar, porque muitas vezes nós confrontamos os nossos próprios familiares por coisas que nós acreditamos e que eles escutam por estarem num outro local, pensarem diferente e até por se agradarem mais àquela mensagem, por não estarem totalmente amadurecidos na fé e acabam sendo levados a acreditar em coisas que não fazem parte da doutrina cristã.
E as heresias da atualidade são muito parecidas com as da antiguidade. Muitas coisas que foram ensinadas naquele tempo têm se repetido hoje, porém com uma roupagem nova, modernizando para que possa atingir o coração das pessoas que hoje vivem, que precisam que o seu modo de viver no cotidiano atual sejam aceitos, cabendo então a nós identificá-las assim como foi no período apostólico, para que então nós não sejamos enganados e possamos ser ação de Deus para que outros tenham os seus olhos abertos. E isso nós podemos constatar no livro de Atos, no capítulo 20, do versículo 28 ao versículo de número 31. Capítulo 20, do versículo 28 ao versículo de número 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Muitas vezes, meus irmãos, é complicado pregar o Evangelho, porque você tem que confrontar pessoas que não querem enxergar a verdade, que querem olhar para a forma, para o momento, para o lado mais fácil, que é muitas vezes cair em heresia, ser enganado, deixar que outros pensem, outros entendam o Evangelho, que Deus fale com outras pessoas e essas outras pessoas sejam intermédio para que a voz de Deus chegue a elas. Não querem mudar. E no versículo 29, existe uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico. Paulo então usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. E em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21, nós entendemos que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, é ressaltado que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós já lemos Pedro constatando essa necessidade e inclusive dizendo que entre eles já existia. E como cada vez mais tem se expandido esse negócio, esse comércio da fé. Esses falsos mestres, esses lobos que ganham milhões para dizer qual é o seu CPF, para dizer o que te agrada, para dizer que está incorporando o seu pai morto para te comover, práticas completamente contrárias à Bíblia. Estão usando de artifícios contrários à palavra de Deus, artifícios do inimigo, para que sejam as pessoas enganadas através da emoção. E olha que eu não sou daquelas igrejas que diz que você não tem que ter sentimento, que se eu não tiver sentimento, eu não consigo amar a Deus, não consigo amar a minha família, a minha esposa, o meu próximo. Então eu preciso de sentimento, eu preciso sofrer para poder sentir a dor e sofrer com aquele que está sofrendo. Mas nós temos que saber o que vem e o que não vem de Deus. Temos que saber identificar o que é e o que não é vindo da parte de Deus. Agora no versículo 30, que nós acabamos de ler do livro de Atos,
nós podemos identificar dois pontos surpreendentes e que nos chamam muito a atenção, e vamos ver então qual é. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentre vós mesmos, é o que nós lemos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí, meus irmãos. Entre eles, os que se posicionam acima das Escrituras, ou os que dizem que as Escrituras não são suficientes, não são necessárias, não é totalmente a palavra de Deus. Aqueles que dizem que a Bíblia precisa ser corrigida, atualizada, e eu não estou falando daqueles que combatem o Evangelho, não, são aqueles que dizem que pregam o Evangelho. Aqueles que se dizem usados por Deus e diz que a palavra de Deus não se renova, que a palavra de Deus que nos foi deixada como regra de fé, como regra moral, está ultrapassada. Cuidado com esses homens. Tais pessoas consideram os seus discursos modernos, a palavra da Bíblia desatualizada, e oferecem um novo evangelho, como nos foi alertado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao versículo de número 15. Precisamos então conhecer a palavra de Deus para que nós não sejamos presos nas armadilhas que nos tiram da presença de Deus. E para isso nós precisamos ter uma comunhão estreita com Deus e conhecer plenamente a sua palavra. Mas afinal, então, o que são heresias? A palavra aireses no Novo Testamento, que é escrito em grego, é traduzida como seita e como heresias. A palavra seita, então, ela é usada para designar as religiões heterodoxas, que é um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso, nós devemos saber muito bem como aplicá-los. E por que eu digo isso, meus irmãos? Hoje, se eu discordo de um calvinista, ou se um calvinista discorda de mim, que sou pentecostal, o outro que discorda é herege. E nem sempre a discordância se trata de uma diferença dentro da doutrina bíblica. Às vezes é algo de um entendimento de uma profecia diferente, de usos e costumes que não vão influenciar na nossa salvação. Nós deixamos de nos olhar como irmãos porque pensamos de forma diferente. E se for assim mesmo, nem aqueles que estão dentro da minha própria congregação pensam completamente da mesma forma que eu. Cada um tem o seu pensamento, cada um em determinadas questões tem um entendimento diferente. O que nós precisamos entender se aqueles ensinos, se aquela forma de pensar fere ao Evangelho e pode levar a pessoa à condenação ao invés de levá-la para a salvação. Então essa palavra nos é mostrada com um sentido de partido, espírito sectário, que causa divisões e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam a divisão ou a dissensão. E Paulo fala disso mais de uma vez, como por exemplo, 1 Coríntios 11, 19 e Gálatas 5, 20. Já em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita. E no campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, a Trindade, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao ser humano, a natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro
é quanto diz respeito à divindade e interfere na nossa salvação, como eu já disse aqui. Pois não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe salvação sem cruz, sem morte e sem ressurreição de Cristo. Se Cristo não é Deus, não é Filho de Deus, não há salvação. Se Ele não morreu na cruz, se Ele não ressuscitou, não há redenção para a humanidade. Então nós precisamos tomar cuidado com os ensinos que vêm sendo propagados hoje. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão de cada um de nós. Estamos fazendo pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Será que nós nos empenhamos tanto para propagar o Evangelho como esses hereges, como essas pessoas que tiveram a sua mente calcificadas pelo engano, pelo erro, se empenham para negar a divindade de Jesus Cristo, para negar a ressurreição, para negar a existência de Jesus Cristo, a existência física, porque sim, muitos cristãos dizem que Jesus não teve um corpo físico, muitos pseudo-cristãos, né, porque não dá para chamar como cristãos. Vamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e nos empenhar, não importa o cargo que nós temos na igreja. Deus nos chamou para ensinarmos a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso, situações que você já viveu. Vamos tornar aqui um verdadeiro bate-papo para que nós possamos trocar informações, experiências, conhecimento. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam entender o sentido de heresia, o significado, para identificar o que é realmente uma heresia, para que nós possamos deixar de combater irmãos na fé e venhamos a olhar, combater os verdadeiros falsos ensinamentos que estão hoje no meio das igrejas. Deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é importante, para que ele possa mostrar para você cada vez que um vídeo novo sai aqui no canal, e também conteúdo de qualidade, falando do verdadeiro Evangelho e da verdadeira teologia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.